Olá, estudantes do quarto ano, aqui é o professor Ibanez e eu venho então aqui tratar do nosso conteúdo para a semana, os conteúdos da disciplina de ciências, tá gente? Para essa semana nós estaremos então trabalhando o tema vírus e bactérias, tá gente? É muito interessante, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia e eu acho esse conteúdo muito importante para que vocês possam entender a situação do vírus que estamos vivendo agora, nesse momento pandêmico. A questão dos vírus aqui, gente, eu vou até aprofundar um pouco, talvez esse vídeo fique um pouquinho maior do que o normal, mas a questão do vírus, eles trazem aqui que eles são seres que eles não são formados por células. Então os vírus eles se reproduzem à medida em que eles entram nas células de outros seres vivos. E aí quando ele sai daquele ser vivo, daquela célula que ele infectou, ele já sai com outra característica. Então é uma característica normal dos vírus se replicarem e sair da sua réplica ainda mais forte do que entraram ali. Esse é o problema do nosso vírus, do coronavírus, tá? Esse vírus que estamos tendo agora na pandemia, porque a cada dia que passa, que mais pessoas ficam infectadas, que mais vírus ficam circulando, vai surgindo vírus cada vez mais fortes e mais resistentes aos medicamentos. Então um medicamento que serviu num determinado momento pode não servir em outro, tá? Já as bactérias não, são seres formados sim por células, elas são unicelulares, ou seja, elas são formadas por apenas uma célula, e a gente pode ver elas, pelo menos algumas manifestações delas, a gente pode ver uma colônia dela ali, como por exemplo do pão mofado, né? Eu sempre falei, venho falando desde o início, o pão mofado é um exemplo sim desses seres microscópicos, porque às vezes a gente vê ali o mofo no pão que está ficando azul, ficando bolor, cheio de mofo, e a gente percebe então que ele está estragando como? Porque as bactérias estão tomando de conta daquele ambiente ali. Então elas estão criando uma colônia cheia de milhões de bactérias ali, que elas são unicelulares, né? Então milhões delas povoam o pão e vão acabar estragando, apodrecendo os alimentos, no caso do exemplo que eu tô falando aqui do pão, tá? Seguindo então, nós temos aqui, depois da leitura, vocês podem vir aqui, tá gente, e responder logo essa primeira questão sobre células, tá gente? Sem problema nenhum, vocês podem responder essa questão aqui sobre células e pergunta, tá? Nessa questão aqui, ele traz as células relacionadas ao vírus, a questão 1, tá? Então, essa questão, para ver se vocês entenderam o conteúdo anterior, que foi células, e em relação aos vírus, tá? Então vocês podem escrever aqui mesmo no livro, ou se preferirem copiar no caderno, sem problema, tá gente? E temos aqui os benefícios que os vírus podem trazer, né gente? Porque muita gente fala muito dos malefícios, né? Mas os vírus, tem uma quantidade enorme aí, milhões de vírus circulando no ar. Por que alguns são benéficos e outros são maléficos, né? No caso, alguns deles, nosso corpo lida bem com eles, consegue usar esses vírus para o seu proveito, né? Como por exemplo da pele, para estar reciclando, retirando a pele, trocando ali, que a gente não percebe, mas a nível microscópico a nossa pele está sempre em modificação. E os vírus aí, eles acabam fazendo essa função, né? Então, por isso que é interessante a gente entender isso da ciência, né, gente? Leiam também essa parte, observe aqui, a gente vê que eles utilizam vírus em laboratórios para também estar produzindo aí os medicamentos necessários, né, gente? As bactérias também são muito importantes, inclusive alguns medicamentos são criados com as bactérias. Nós sabemos então que as bactérias, já falei antes, que elas são seres unicelulares, ou seja, são formados por apenas uma única célula, só que elas podem povoar em uma quantidade de milhões, né? Então ela pode povoar e ao tempo que povoa, elas se multiplicam e acabam estragando ali, seja um alimento. Mas elas também são úteis, tá gente? Tem benefícios também das bactérias, a penicilina mesmo, né? Se vocês pesquisarem aí o início, vocês vão perceber que é um medicamento fabricado a partir desses seres microscópicos, né, gente? Então é interessante que vocês saibam que eles também têm benefícios. Mas aqueles que podem nos fazer mal, que nosso organismo não lida muito bem, aí acabam atacando o nosso sistema e acabam deixando nós doentes, tá, gente? E a gente pode observar também que a água, a questão da água, do ar purificado, é muito interessante para o ser humano sobreviver, tá? O oxigênio também é muito interessante para a reprodução desses micro-organismos, a nossa reprodução, a nossa respiração, no caso, né, a nossa própria fonte de energia aí, é muito interessante que a gente pense que devemos preservar para manter um ambiente o mínimo possível tolerável para o corpo humano, tá gente? Nós temos aqui um texto pequeno aqui sobre a pele e as milhões de bactérias que habitam aqui na pele da gente, né, elas fazem como fosse ali a reciclagem, né, do lixo, da coisa que vai ficando depositada na nossa pele, transformando isso em alimento para elas, né? E ao mesmo tempo beneficia a gente. Leia um pouco sobre isso aqui e responde a questão 2, tá? A questão dos vírus aqui também, vem uma aqui comparando vírus e bactérias aí, né? Bactérias e vírus são micro-organismos, aí como é possível diferenciar? A diferença principal deles que vocês verem aí é a questão da quantidade de células, né? Que um não tem célula, não é formado por células, eles acabam dependendo da célula de outro ser vivo, e uma delas aí questão
da bactéria, que é uma única célula, mas todos eles se reproduzem a nível de milhões e milhões, né, gente? Então são seres bem parecidos, mas também tem lá suas diferenças. Leiam, se possível, 2 vezes o texto acima, para que vocês possam então responder essas questões. Aqui traz alguns benefícios, né? Imagina se não tivesse bactérias, não tivesse, né, esses seres microscópicos, como é que esses alimentos iam ficar sem apodrecer, sem alimentos que são orgânicos, como é que eles iam se desfazer, iam ficar a montoeira de lixo, né? Quanto lixo nós não íamos ter que não seriam então dissolvido por essas bactérias. Elas então fazem um papel de lixeiro e acabam devolvendo para o solo, para a terra também ali o nutriente necessário para ela alimentar a planta, que a planta vai devolver para nós o nosso oxigênio. Então é um ciclo, gente, um ciclo que nós devemos respeitar dentro da ciência. Isso é muito importante a gente saber, porque esse ciclo é que garante a vida do ser humano também. Quando o ser humano ataca a natureza, ataca a árvore, ataca o sistema todo, se a gente conseguir controlar todo o sistema, a gente acaba então digamos que causando a nossa própria extinção, porque nós dependemos também desses seres microscópicos, tá, gente? Aqui tem outro textinho aqui, vocês vão ler, responder essas questões aqui. Tem algumas que é de opinião, todas essas que aparecem na sua opinião você responde com suas próprias palavras, não precisam usar a palavra do livro. Já falei isso, tá, gente? E é muito interessante repetir para que vocês possam então entender. Aqui eu tenho, gente, uma imagem que mostra, né, detalha bem, vou até aumentar um pouco ela aqui para que vocês possam observar, né? Então, olha, essa imagem aqui agora ampliada um pouco para vocês aqui, vocês verem aqui aonde é que se proliferam aí, né? Onde é que mais se proliferam aí as bactérias, se a gente deixar aqui, né? O ambiente úmido. Onde é que nós temos? Axilas, né? O ambiente mais úmido aí. Então aquela volta atrás do joelho, a sola dos pés. Então, vocês já devem ter sofrido algumas doenças causadas por essas bactérias, por algum tipo de infecção ali, né? Que acaba elas achando aquele local propício para que elas possam se desenvolver, né? Eu acredito que algum tipo de coceira, ou nos pés, ou debaixo do braço, alguma coisa assim, já deve ter acontecido com qualquer uma das pessoas aí. Leiam isso aqui atentamente, tá, gente? Ampliam aí, vocês que não tiveram o livro ainda, podem ampliar no PDF. Eu vou deixar lá no grupo o PDF para que vocês possam estar observando, tá, gente? Então é isso. Aí vocês respondam todos aqui com muita calma. Eu sei que essa atividade não é pequena, ela é um pouco mais extensa que a outra, mas se a gente não conseguir vencer nessa semana, tá? Avisa, professor, eu não consegui fazer todas as atividades nessa semana, não tem problema. Se muita gente não conseguiu fazer a atividade nessa semana, a gente pode deixar essa atividade para a próxima semana e a gente repetir a mesma atividade na próxima semana para que vocês possam terminar de responder todas as atividades. Vamos fazer com calma. Eu sei que o momento é difícil, todo mundo está sofrendo, não só o professor, mas toda a comunidade aqui de Paraopebas. Eu entendo muito isso. Um abraço, professor Ibanez vai ficando por aqui.